conseguir uma cesta básica, para conseguir o medicamento que naquele momento a saúde não tinha. Então isso também é uma violência do Estado que desaba na nossa sala de aula. Se o menino que tem TEA, ele está sem medicamento, ele está sem consulta com o neuro, né? Isso tudo reflete na nossa saúde mental também. Porque tudo isso, gente, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo a lidar com uma inclusão ainda que nem posso dizer que é inacabada, nem sei se começou ainda, porque está caminhando a passos, né, de tartaruga, vamos dizer assim. Então tem muitos casos, né, que a gente tem que ter essa lupa. Opa, é uma violência familiar, uma violência do Estado. E aí eu cito um caso também que eu atendi de uma família que era do Maranhão, numa época que tinha quarto de cana, né, que tinha muito migrantes aqui para o trabalho, né? E aí teve uma denúncia do Conselho Tutelar, né, falando, ela deixa as crianças sem roupa, as crianças tomam banho na água fria. E aí quando eu fui conversar com a família, né, eu na minha humilde ignorância, né, fui falar com ela falou assim, na minha cidade eu deixo as crianças tomar banho na água fria, na torneira, fica de cuequinha, né? E aí a gente tem que ver que o nosso país também, ele é continental, é um país enorme, com diferentes dialetos, com diferentes segmentos, né? E é uma cultura diferente também. Então a gente fica muito preso, né? Meu pai e minha mãe me criou assim, eu fico esperando que o pai e a mãe do meu aluno criem igual meu pai e minha mãe criou, tá certo? E a gente também tem um histórico, né, de colonização, um histórico de violência. Então esse país, gente, ele foi estruturado com muita violência. Então saímos estudos recentes que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. E essa miscigenação foi a base de estupro, gente. Estupro das mulheres indígenas, estupro das mulheres brancas, estupro das mulheres negras. Então essa miscigenação não é um fenômeno natural, tá certo? E a gente tem que olhar também e orientar essa família. E qual espaço também que essa família tem de orientação, de falar de outras formas de educação? Porque o que a gente vê muitas vezes são pais e mães falando, eu apanhei e virei gente. Então a gente tem isso, né? Que apanhar vira gente. E aí, por mais que muitas vezes, né, aqui eu cito a Alfredo Cesário, que é uma escola que eu amo trabalhar, que eu me identifico, e muitas vezes as pessoas falam assim, né? Até na época era a Juliana, que estava como chefe, né, do departamento. Aí ela falou assim que eu ia iniciar a Alfredo Cesário, também falou assim, nossa, mas lá é terrível. Então, eu cheguei lá toda armada, mas pelo contrário, gente. Quanto mais a escola é maior, quanto mais a idade também, gente, mais conflito vai ter, tá? Mas assim, os dados comprovam, gente, que na escola não é o lugar mais violento. Pelo contrário, é na escola que muitas vezes cada uma de vocês aqui se une para dar o melhor para aquela criança. E aí fala, né, que na escola violência, né, que aí seria a violência institucional, é de 2,2% de 0 a 4 anos, de 5 a 14 anos, de 5,7%, e de 15 a 19 anos, 3,3%. É óbvio, né, que esse número tinha que ter zerado, mas a gente está falando de uma sociedade violenta, né, e a escola, né, ela recebe, né, esse reflexo dessa sociedade, vai ter violência também, tá certo? Mas sim, é em menor número, né? Muita gente tem medo de escola pública, como se a escola particular não tivesse violência. E aí eu trouxe, né, outro dado, né? Violência contra criança e adolescente por autoria provável, né? Então os dados também são altíssimos, tá? Violência doméstica, 226 mil, que vai dar 79%. E ali está as idades, só para a gente ver mesmo. A violência institucional, né? 2, que não é só escola, gente. As ONGs, serviço de acolhimento, a própria saúde, né? Então, instituições públicas e privadas, vou falar assim. 2.159. Violência de 5 a 14 anos, 5.238. Só para vocês terem uma visão assim, dos dados mesmo. E aí, é nas
nas escolas que a criança e adolescente estão ou deveriam estar. É o que a gente falou. Quando a gente verifica, né, por que esse dado não está ausente, muitas vezes, a maioria das vezes, está vinculado com alguma violência. Teve uma época no Alfredo Cesário e tinha muitas meninas, né, de 12, 13 anos, gente, casando com pessoas bem mais velhas que ela, né? E aí, tanto eu quanto a Clarice, que foi minha parceira, a gente conversava, né, para saber o porquê, né, dessa saída de casa tão precoce, né? Também estava vinculada à violência, né? A violência do pai, a violência de não ter o que comer em casa e, né, tentar sair de casa, ter esse relacionamento, né, matrimonial para ter mais dignidade, né? Não porque elas queriam, né? Infelizmente a circunstância acabou empurrando elas, né, para esse lugar de dona de casa. E aí vem outras consequências, o abandono escolar, a gravidez, né, indesejável. Infantes são os principais vítimas de negligência, que aí a gente tem que tomar cuidado também com essa negligência. Minha mãe faltou várias vezes de reunião escolar, ela tinha 5 filhos, escadinha, muitas vezes as reuniões eram no mesmo horário, ela não tinha rede de apoio, ela só ela, o pai trabalhava, rodava turno, e infelizmente, gente, também não vou proteger meu pai não, vocês achando também que essa era a obrigação da minha mãe, né? Como ele trabalhava fora, era a minha mãe que tinha que cuidar das crianças, que é um homem também criado num sistema machista. E aí, quando a gente também está nas nossas escolas, né, nas reuniões, quem são as maiorias, né? São as mulheres. E aí essas mulheres também estão sobrecarregadas. Como vocês aqui, eu não sou mãe, como vocês, a maioria das mães aqui estão sobrecarregadas. Porque além de primeiro turno, segundo turno, tem gente que tem até terceiro turno, chega em casa, tem que cuidar da jornada, né, doméstica, né? E aí eu atendo mãe, gente, que realmente assim, chegou no ponto de esgotamento. Eu já atendi mãe que falou assim, que está desistindo da vida. Principalmente, gente, as mães que têm crianças com deficiência. Uma coisa é uma mãe que tem criança deficiente que tem rede de apoio. E aí eu falo essa rede de apoio familiar, comunitária, do próprio Estado. Outra coisa é uma mãe que não tem ninguém, inclusive está sem o medicamento da criança, está sem deixar a criança depois da escola. E aí nós não somos robôs, né? As mulheres não são robôs, as mulheres não têm que dar conta de tudo. E aí também vem esse adoecimento da saúde mental. Crianças são a maioria das vítimas de violência psicológica e sexual. E adolescentes são as principais vítimas de violência. Entre 2013 e 2023, dentre as violências analisadas, são 65,1% as mulheres vítimas e, portanto, constituem as principais vitimizadas de violência física. E ali, gente, quando a gente olha para as nossas salas de aula, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, a gente tem, né, a BNCC, a gente tem o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, e aí a gente precisa cada dia mais, né, orientar essas meninas para o futuro, né? A gente tem um plano mesmo, né, de questão de gênero, de educação sexual, para essas meninas se protegerem. Porque são dados, gente, as meninas são as maiores vítimas. E quando a gente olha, né, de forma interseccional, né, é as meninas pretas que são as maiores vítimas. Então a gente também tem que ter esse olhar. Então as meninas, as mulheres são as maiores vítimas, vitimizadas pela violência física, psicológica 72% e sexual 86,3%. Então quando a gente está conversando aqui, gente, tem meninas sendo violentadas, meninas na nossa cidade, a gente não precisa de nem muito longe. Então tem, não sei se vocês viram hoje uma matéria que saiu, que foi uma quadrilha, vamos dizer, organizada, né? Crimes cibernéticos. Quer compartilhar com a gente, professor? Que às vezes ninguém viu. Eles já estavam monitorando esse rapaz, essa quadrilha, e ele iniciava pela internet e até ela se autoflagelando também. Crime até patrimonial contra a família também, se elas não fizessem o que eles mandavam. É horrível isso.
bastante. E grande, viu, a rede deles. Então, essa notícia saiu hoje, gente, e algumas meninas, né, mulheres, já buscaram a polícia para se identificar, mas assim, ainda não tem noção do número de vítimas. E aí, recentemente, também não vou citar nome, numa escola, uma aluna, né, chegou na escola chorando, aí em seguida foi o pai, e o pai falando que viu no celular a filha dele de foto nua. E aí foi perguntar, né, para ela por que ela estava, né, nua. E aí ela falou para o pai, aos prantos, né, que ela estava jogando esse jogo online, que às vezes a gente fica mais focado, né, em Facebook, Instagram. E aí quando ela estava jogando, né, é ao vivo, é instantâneo. Você está jogando com uma pessoa do outro lado, você não sabe quem é essa pessoa. Ela achou que era uma criança da idade dela, porque esses pedófilos, esses criminosos, eles falam, né, mente a idade, mente o nome, né, mente a questão até de gênero. E aí falou assim, me passa seu WhatsApp para a gente conversar melhor. Passou o WhatsApp e aí começou a ameaçar essa menina aqui da nossa cidade, da nossa rede. Olha, se você não mandar uma foto nua sua, eu sei onde você mora, eu vou matar o seu pai e sua mãe. E aí, a gente está falando de uma criança de 6 anos. Eu sei que a questão, o pai e a mãe tem que monitorar, porque as crianças estão vendo. Celular não é brinquedo. Se a gente ir numa loja de qualquer departamento, não tem celular para comprar para a criança. Mas, infelizmente, né, tá vendo o celular como um objeto de criança. E aí ela passou essa foto, né? E aí o pai viu, fez o boletim de ocorrência, tá? Mas assim, será que na nossa cidade, né, tem uma inteligência para também verificar esse ID, de onde que é? Eu sei que em cidades maiores tem. Então, será que essa pessoa, né, fez isso só com essa aluna? Quantas pessoas mais ele está fazendo isso, né? Esse pai, ele foi e pegou o celular, mas quantos pais que não estão vendo o que as crianças estão fazendo? E aí, voltando à lei, né, que regulamenta a lei 3.431, ela estabelece sistema de garantia de direitos das crianças vítimas de testemunho e violência. Então, não é só a vítima que sofre a violência, é também a testemunha. Vamos supor que uma adolescente chega na tia Andresa, né, Andresa, e fala assim, a tia Andresa fala, nossa, Joãozinho, você não fez a lição hoje, faz uma semana que eu estou observando, você não está fazendo a lição, você está triste, está choroso, está acontecendo alguma coisa? Aí ele fala para ela, olha, meu pai espanta todo dia minha mãe. Não estou aguentando mais essa situação, tia, por isso que eu estou chegando assim na escola. Então, ela é uma testemunha de violência. Então, a partir do momento, né, que a Andressa viu isso, a gente tem um formulário, né, não sei se o departamento já encaminhou, que é o quê? É um relato espontâneo, né? Falou para a Andressa, confiou na Andressa essa informação. Então, assim, tudo faz falas desse aluno, a Andressa vai anotar e depois vai jogar nesse formulário. E aí, né, o responsável pela instituição, dentro também do e-mail da instituição, de uma forma de preservar também a profissional, vai mandar para o Conselho Tutelar. Então, a testemunha a gente também vai ficar, né, com esse olhar para a vítima e quem também é testemunha. Então, no que concerne aos relatos recebidos dentro ou fora do ambiente escolar, nós, como profissionais da educação, devemos, a partir deste decreto, que é nosso, da educação, na hipótese do profissional da educação identificar a criança ou adolescente revelar atos de violência, inclusive no ambiente escolar, ele deverá acolher a criança ou adolescente. Então, esse primeiro momento é de acolher, né? Não é punir, não é falar, mas o que aconteceu? É deixar a criança falar, né? O adolescente falar. Informar a criança ou adolescente, ou o responsável, ou a pessoa de referência, sobre os direitos e procedimentos de comunicação, à autoridade policial e ao Conselho Tutelar. Nós aqui,